Levante-se e levante a sua Bíblia e vamos ler juntas o texto de Tito 2. Amém? As irmãs deram um grito ali animadas. E vamos ler juntas o texto de Tito 2, versos 3 a 5. Não importa qual é a versão, se você tem a Bíblia Mulheres Diante do Trono, a nossa é a nova versão internacional. Então leia na sua Bíblia em voz alta e juntas vamos relembrar o tema do nosso congresso. Tito 2, de 3 a 5. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. No verso 4 nós lemos: orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos. E no verso 5, a serem sujeitas a seus maridos. E nessa busca por aprendermos a palavra de Deus, praticarmos a palavra de Deus, antes de chegar ao homem, nós precisamos reaprender a ser mulher. E é na reconstrução da nossa feminilidade, na cura das nossas marcas que vêm desde a infância, quem sabe até do ventre materno, dessas influências que recebemos na nossa família de origem, que nós vamos encontrar nesta cura o poder para viver a plenitude do relacionamento com o nosso esposo. E por isso é com muita honra que eu convido aqui a pastora e doutora Ilma Cunha. Vamos aplaudi-la? Ilma, que alegria ter você aqui com a gente. E eu quero honrar você. Eu trouxe aqui um presentinho. Você já está usando, né, o presentinho que você ganhou no nosso congresso lá em BH. E esse aqui vai complementar, hein? Além desse cactus aí que você carrega, profetizando para o sertão, agora a pulseira que traz as coroinhas do Turreinos com o cactus. E nós profetizamos que o sertão vai florescer em nome de Jesus. Amém? Obrigada. Deus abençoe. Fique à vontade entre nós. Vou levar seu presente lá para os bastidores. Eu quero cumprimentá-las nesta manhã com a doce, perfeita, sublime, maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse congresso com um tema tão especial. E principalmente para mim, para falar sobre este assunto, é sempre um privilégio. Eu me sinto muito privilegiada por Deus de poder compartilhar neste congresso algumas reflexões e ensinamentos que Deus tem trazido ao meu coração. Há 1 ano e meio, quase 2, eu dei essa palestra em um determinado local e foi me convidado para editar o livro. Eu tinha já o assunto escrito, mas ainda não tinha editado o livro. E aí nós lançamos o livro chamado Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha. E tudo que eu vou falar tem aqui. São todas essas reflexões, são ensinamentos que vieram ao meu coração a partir da minha própria história, das minhas experiências, mas também as histórias de tantas pessoas que já passaram no consultório, que deixaram suas contribuições com suas histórias, com suas experiências de vida, e eu fui tocada por essas histórias, e a partir dessa junção de histórias surgiu esse material, que acabou de chegar lá na livraria. Nós tivemos uns atrasos na transportadora, mas o livro acabou de chegar
Então, todo esse material vocês vão poder encontrar lá. Podem assentar, coloque a mão no seu coração e fala: Senhor, fala comigo. O Senhor conhece as minhas mais profundas necessidades. Eis aqui o meu coração. Sonda-me, ó Deus. Vai no profundo do meu ser. Vê onde eu não consigo ver. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê, Senhor, no caminho que eu percorri, na minha história de vida, onde houve o que me fez mal. O Senhor é Deus do tempo e do espaço. Não tem limitação para o Senhor. Portanto, Senhor, me conduz pelo caminho que o Senhor preparou para mim, apesar de todos os descaminhos da minha história. Eu quero seguir o teu caminho, em nome de Jesus, amém. O texto do nosso tema, que a Ana já leu, Tito 2, versículo 5, são as orientações do apóstolo Paulo a Tito, as mesmas orientações que o apóstolo Paulo também dá na carta que escreveu aos Efésios, principalmente no capítulo 5, que trata das funções familiares. Então nós temos um texto bem rico para nós compreendermos o sentido e o significado desta orientação para a fundamentação da família e para a estruturação do ser humano. É preciso compreender que para nós chegarmos ao cerne, o significado da palavra submissão, desta função e dessa posição da mulher na família, nós precisamos ir lá atrás, na construção da nossa história, na fundamentação da nossa feminilidade, de como nós aprendemos a olhar para o casamento, da construção da maternidade, para nós entendermos o que é submissão. E para fazermos junto esta caminhada, eu quero fazer agora, como o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Efésios, no versículo 17, a orientação que ele faz, a oração que ele faz. Ele diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Que neste momento o espírito de sabedoria e de revelação penetre na nossa mente e no nosso coração, para que nós possamos compreender o que Deus tem para nós, como mulheres aqui, mas cada uma em particular. Irmãos, falar sobre família, falar sobre o papel da mulher é essencial, porque eu creio que o avivamento que vai anteceder a volta de Jesus e que já começou, vai ser na família. Eu creio que Deus está convocando uma geração de mulheres dispostas a seguir os princípios da palavra de Deus, que vão andar com certeza na contramão do mundo, mas que vão andar na mão de Deus, que vão entender o significado de família para Deus, que começou lá no Gênesis, no Éden, que todos os projetos de Deus para a humanidade se realizam através de família. É assim que se conclui o Velho Testamento, quando no último capítulo, no último versículo, no último livro do profeta Malaquias, o Senhor diz: e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós estamos vivendo numa terra ferida, e Deus fecha o Velho Testamento falando sobre isso, de um movimento que iria acontecer na família, e começa o Novo Testamento falando sobre o quê? Família
de Jesus, apresentando ali o Ele converterá, aquele que viria para mudar a história, para realizar o projeto da redenção, porque muito antes de Deus constituir a igreja visível, Ele constituiu a família, para que a família seja uma igreja, porque a igreja somos nós. Nós não chegamos ao templo para nos transformarmos em igreja. Não, a igreja reúne nas nossas casas. Nós temos nas nossas casas uma igreja, somos nós. E quando Deus finaliza a história, no livro de Apocalipse, no capítulo 22, diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem tem sede, diga: venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. O Espírito e a noiva. Noiva é casamento, casamento é família. Então é assim que fecha a história, com família. Portanto, irmãos, que Deus nos dê a revelação neste momento para compreendermos esse texto. A construção da feminilidade é um desafio, porque nos remete à nossa história, à nossa concepção, ao nosso nascimento e à nossa estruturação psíquica. E quando uma mulher engravida, a expectativa é sempre muito grande com o sexo do bebê. Hoje, desde os primeiros dias, nas primeiras semanas, a gente fica contando para já fazer o exame para saber de qual sexo é o bebê. Mas não basta nascer menina. Não basta nascer do sexo feminino. Não basta nascer uma mulher. Sempre linda, né? Quando nós pegamos um bebê, nós nos encantamos com aquele bebê. Mas a feminilidade é uma construção que nós fazemos na identificação com a nossa mãe, nessa transmissão de 3 a 4 gerações que recebemos a influência direta dessa construção da feminilidade, nesse vínculo que se estabelece entre mãe e filha, desde o princípio da vida, mas também na identidade que advém da relação com o pai, porque é um pai que dá identidade a uma filha. E são muitos percalços quando é a escolha do sexo, o desejo de um casal para que haja uma menina. São muitos. Quantas vezes nós ouvimos histórias e ouvimos dizer assim: ah, meu pai queria um menino, mas eu nasci uma menina. Mas ele não ficou feliz. Quantos já tiveram essa história? E tem ao longo da vida vivido nesse desafio, pensando que foi um erro, que foi um acidente biológico, que não era o desejo dos pais. Então, quando nós estamos falando da relação de um pai com uma filha, essa relação afetiva que uma filha constrói com o pai, será a base de todos os afetos que ela irá destinar a um homem na vida adulta. Quando uma mulher cresce e se apaixona por um homem, ela está destinando a ele um afeto que um dia foi construído na relação com o seu pai. Então é importante compreender todos esses desafios, porque é uma construção que implica um lugar que se ocupa na família, um legado da história familiar, da história da própria mãe. Pois uma mulher, ela traz em si a feminilidade de sua mãe, esses traços femininos que viajam através da alma em sucessivas gerações, uma transmissão. E cada um de nós aqui foi marcado pela história da sua mãe. Uma mulher é mulher em referência a uma mãe. E eu costumo dizer que nós somos marcados a ferro e fogo. Sabe quando nós vamos numa fazenda que encontramos lá aquele gado que tem uma marca que foi feita com ferro em fogo e que colocou lá as iniciais do dono? Todos nós temos uma marca, embora não seja visível. Nem sempre, né? Porque às vezes alguém diz assim: nossa, é a cara da sua mãe, né? Mas todos nós temos marcas, mas não só as marcas físicas. Não só essas marcas que percebemos no aspecto, na estampa, nos traços
Não, muito mais do que isso. São marcas indeléveis que ficam marcadas no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente e na nossa história. Portanto, é um tema bem profundo para nós trabalharmos, mas mesmo que um dia alguém não tenha desejado que você nascesse do sexo feminino, cada pessoa que nasce, cada mulher e cada homem que nasce aqui nesse mundo, houve uma autorização de Deus para que cada uma de nós nascêssemos e nascêssemos uma mulher. Deus escolheu. Deus, essa escolha é divina. O Salmo 139, versículos 13 em diante diz o seguinte: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isto com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Deus escolheu a minha e a sua vida. Deus nos escolheu uma mulher, uma especial mulher no projeto de Deus. Não um erro, não um acidente biológico, mas uma mulher escolhida por Deus para habitar aqui neste mundo, para nascer numa família, para ter sido gerado num ventre. Portanto, Deus nos escolheu, e isso cura qualquer rejeição, gente. Isso cura qualquer rejeição, porque mesmo que nós não tenhamos ouvido um dia Deus falou: haja Ilma, e eu fui concebida no ventre da minha mãe. Então, imagina que Deus autorizou o seu nome. Haja Maria, haja Cláudia, haja qualquer nome que aqui esteja. Deus autorizou a sua vida. Aleluia. E são muitos papéis que a mulher desempenha na sua vida. Ela é multipapéis, né? Filha, mulher, esposa, mãe, orientadora, dona de casa, profissional. São muitos e muitos papéis que a mulher encara no seu dia a dia, desempenha. E é neste contexto de altas expectativas que a mulher cresce, se transforma como adulta e vai, pela via do casamento, desempenhar duas funções básicas que a mulher tem na vida: esposa e mãe. Então, para falar de mulher, é preciso compreender o contexto familiar, né? Porque é na nossa família de origem que nós vamos ser preparadas para a vida, treinadas. É o nosso primeiro campo de treinamento. É importante trazer esse cenário à família, porque com todos os paradoxos, é na família que nós construímos a nossa identidade. Nela nós recebemos as nossas crenças e valores que vão nortear todas as nossas atitudes, comportamentos, ações e reações ao longo da vida. Queridos, as ações são previsíveis, fruto da nossa elaboração mental. Nós paramos e elaboramos: vou agir assim, assim, assim. Mas as reações são imprevisíveis. É fruto do que nós temos dentro. E é o que surge nos momentos de desafio, naqueles momentos que muitas vezes nós nem queríamos reagir de determinadas maneiras, mas reagimos e nos surpreendemos com a gente mesmo, com as nossas próprias reações, e dizemos: meu Deus, por que eu agi assim? Eu me lembro de um rapaz que me procurou no consultório, e ele disse, um cristão, ele falou: Ilma, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu tenho tido umas crises de fúrias dentro de casa. E ele se assustou um dia que ele chegou em casa, e foi um detalhe tão insignificante, acho que da toalha da mesa, que ele foi falar com a esposa, e ela deu uma resposta meio atravessada, e naquele momento a ira, a raiva eclodiu no seu coração, e ele teve um surto de fúria e deu um soco na mesa e quase quebrou a mesa. Naquele momento ele se assustou e disse: o que é isso?
Por que eu estou agindo assim? E ele me procurou e começou a contar que ele não era uma pessoa tão irritada, ele tinha seus momentos de raiva, mas nunca tinha tido um surto de raiva, de fúria daquela natureza. E quando eu perguntei para a história dele, ele diz algumas coisas muito simples, até que eu pergunto: me fale sobre o seu pai. E ele me contou que o pai já era falecido e tinha sido um alcoólatra, e todos os dias ele chegava em casa embriagado, e ele começava a quebrar as coisas e bater, e ele via aquela cena todos os dias. Então à tarde, quando dava a hora do pai voltar para casa, a ansiedade já batia no seu coração, e ele já ficava esperando esse momento, e a tensão era tão grande que quando o pai chegava, ele já sabia que ali viria um tempo difícil. Esse rapaz não era alcoólatra, era um cristão, não bebia, e ele estava tendo os mesmos comportamentos do pai. É o que a gente chama de alcoolismo seco. O comportamento ficou marcado na sua estrutura, na sua mente, e depois de casado, quando ele chegava do trabalho e que ele tinha qualquer aborrecimento, ele estava tendo um comportamento semelhante ao pai. Já atendi muitas mulheres com crise de fúria também, com nervosismo, irritação, que faziam tempestade em copo d'água, como nós costumamos dizer. Por quê? Porque foram mulheres criadas em lares de brigas, em lares turbulentos, e que foram acostumadas a viver na tensão, e aquela adrenalina em excesso na corrente sanguínea acabou viciando. Então mulheres viciadas em adrenalina não sustentam viver em harmonia, e quando tudo está bem, tem que encontrar algum motivo para brigar, para trazer novamente aquele cenário que lhe era familiar. Na briga ela sabe lidar, na harmonia não. Quanta gente vivendo assim, numa guerra interior permanente, sofrendo os efeitos de uma história, carregando essas feridas na alma, que tem viajado através do tempo em sucessivas gerações. Mas é tão importante perceber, queridos, que as aflições, as lutas, as dificuldades, as questões que nos afligem no tempo presente, nos papéis e funções que desempenhamos, estão também presentes na palavra de Deus. Deus não deixou de registrar nenhuma história para que nós soubéssemos que há resposta para nós, que há solução para nós, que há cura para a nossa vida. Não tem nenhum estado emocional que vivemos que não tenha lá atrás uma origem, e nessa origem Deus tem como trabalhar, porque Ele é Senhor do tempo e do espaço, e Ele pode trazer à sua mente aqui a resposta para a sua aflição, para a sua dor, para a sua ferida. Quem é a mulher de hoje? Quem é a mulher que está vivendo agora na pós-modernidade, enfrentando todas as crises, e especialmente o questionamento sobre a sua identidade? Há pouco tempo eu ouvi de uma paciente me dizendo: Ilma, a minha sobrinha de 7 anos chegou a hora do jantar, sentou à mesa e olhou para a mãe e disse: mãe, qual é o meu lugar nessa família, hein, mãe? Porque a minha irmã foi a primeira e ela é a queridinha do papai, e agora nasceu a outra menininha, que é a caçulinha que vive pendurada no seu colo. E eu, a do meio, qual é o meu lugar nessa família? 7 anos, gente, já questionando o lugar, já querendo saber. Então, são questões vivenciadas no dia a dia. Ouvindo homens e mulheres na minha prática clínica, eu percebo esse questionamento em muitas mulheres adultas. Todas as crises que a mulher tem passado hoje para conciliar todos os papéis de esposa, mãe, profissional, e todos os papéis. As angústias por não conseguir dar conta de todas as demandas familiares, marido, filhos, trabalho, igreja.
a dificuldade de olhar para suas próprias necessidades, o papel profissional que demanda tempo e dedicação, porque do momento que a mulher foi para o mercado de trabalho, todas as suas habilidades e competências femininas têm sido muito valorizadas e elas têm galgado espaços e funções nunca antes ocupados por mulheres, mas têm sofrido todos os efeitos disso no corpo e na alma. O custo é muito alto. A relação com o homem também vem muitas queixas. Algumas mulheres queixam sobre as questões de parceria, sobre a insensibilidade masculina, a omissão, a falta de apoio, de proteção, cuidado, segurança, além das rivalizações de autoridade e também queixas sobre a questão sexual. São muitas queixas. Quanto aos homens, eles também queixam. E os homens também dizem que se sentem sem lugar. Falam também da falta de atenção feminina. E uma queixa muito constante que eu escuto: as mulheres estão mandonas, autoritárias, masculinizadas, sem ternura, sem meiguice, duras, rígidas, disputando poder. Então há queixa de todos os lados. São muitas as crises e conflitos, não apenas localizados no nosso tempo e espaço, mas onde tudo isso começa? Onde começam todos esses conflitos da nossa história? Já vimos que é na família de origem, esse lugar de transmissão geracional, de construção da vida. É lá que nós aprendemos todos os papéis que vamos desempenhar ao longo da nossa vida. Lá a gente aprende a lidar com a autoridade do pai, o lugar do pai, e a autoridade da mãe, que é delegada pelo pai. A mãe é parceira, ajudadora do pai no exercício da autoridade ali dentro de casa com os filhos. É na família que nós aprendemos isso. Portanto, como nós lidamos com essa autoridade, com todos esses papéis, com toda essa demanda do relacionamento familiar, vai determinar aquilo que nós vamos levar para a nossa família, a família que nós vamos construir. Logo, como nós saímos da nossa família de origem, vai determinar se nós estamos liberados para prosseguir, para prosperar, para a vida adulta, para a maturidade, ou se nós vamos continuar como crianças imaturas, dependentes de papai e mamãe para tomarmos decisões, mas tomando decisões imaturas, agindo como crianças e muitas vezes tendo comportamentos terríveis infantis. Queridos, não é por acaso que no capítulo do amor, 1 Coríntios capítulo 13, depois de falar todo o ideal do amor, que fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, lá no versículo 11 diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino. Agora que eu sou grande, desisti das coisas de menino. Portanto, para viver este amor que a palavra de Deus chama de um caminho sobre modo excelente, é preciso deixar as coisas de menino. Mas quantas mulheres que fazem pirraça em casa, só falta bater o pezinho, só falta dizer para o marido: ó, Belém, 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 nunca mais fico de bem. Igual as crianças, não é? Que emburra. Vocês já viram mulheres emburradas? De manhã ela acorda com a cara fechada, mau humor. Sabe o que é emburrar? Em é um prefixo grego que quer dizer dentro, com burro dentro. Cuidado. Cuidado, porque quando emburra dá coice. Não dá nem para ficar por perto. E imagina uma enfesada. Não, nem vamos falar, né? Pior ainda. Portanto, é necessário deixar pai e mãe. Mas é muito mais do que nós compreendemos num olhar simplista para o texto de Gênesis 2. Gente, quando Deus estava dizendo para Adão:
Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Adão tinha pai e mãe? Não? Então, porque princípio é atemporal. Princípio transcende a tempo e espaço. Na realidade, Deus estava dizendo ali, ó, esse deixar é muito mais profundo. É deixar o que é deles com eles. É deixar a condição infantil para a condição de adulto, de dependência para interdependência, de protegido para ser protetor. Estava dizendo tudo isso para o homem, o lugar que ele iria ocupar, porque o homem, ele sai da condição infantil e ele vai assumir uma autoridade igual ao seu pai. A mulher só muda de autoridade, sai do pai e vai para o marido. A condição é a mesma. Então há um deixar aí profundo, porque quando isso não aconteceu adequadamente na família, filhos que saíram em rebeldia da casa dos pais, filhos que quebraram o princípio da honra, que saíram em desonra, que saíram em resistência, que saíram com o coração ferido, com mágoa no coração, mágoa que leva a ressentimento, a amargura. A amargura faz com que a gente perca a capacidade de enxergar a beleza na vida. E pessoas feridas e amarguradas, elas escolhem pessoas também feridas e amarguradas. E assim vai prosseguindo, filhos aprisionados aos pais. Há uma dor por trás dessas questões angustiantes. E a dor, ela pode se apresentar nos 3 tempos da vida e ser nomeada nos 3 tempos da vida. A dor no presente acontece aqui e agora. Imagina então que que você me dê um soco no braço. Eu vou sentir a dor agora. Meu braço vai ficar vermelho, depois fica roxo, amarelo, mas depois some. Eu vou olhar para o braço e não vou ver mais aquela marca, mas aquela dor que não está mais marcada no meu corpo vai para outra dimensão do tempo. Ela fica guardada no coração, vai para o passado. Aí eu olho para aquela história e eu falo: nunca mais ninguém vai me humilhar, nunca mais ninguém vai me ferir, nunca mais ninguém vai me dar um soco, vai me maltratar. E entra dentro do coração uma defesa, porque toda pessoa que quer se defender, ela fica o tempo inteiro vendo o mundo externo como uma ameaça. Então, quando ela supõe que vai ser ferida, que vai ser machucada, humilhada de novo, ela já ataca. Porque há um ditado popular que diz que a melhor defesa é o ataque. Se torna uma pessoa agressiva, muito agressiva, defensiva, pronta a se defender. Quando ela pensa que uma palavra vai feri-la, ela já tem 10 pedras na mão para lançar como palavras ferinas, que vão anular naquele momento o outro, para fazer o outro calar. Porque uma pessoa agressiva, ela vive o tempo inteiro se recolhendo. Ela se isola. Quantas vezes vem uma timidez excessiva, porque passa a ter medo de pessoas. E o que é pior, casa assim. E quando chega no casamento, vai se defender o tempo inteiro do outro. E cada vez que aquela dor do passado retorna, contaminando o presente, essa dor que foi para o passado, que era a mágoa, retorna com outro sentimento: raiva. Raiva que se transforma em ira, porque ira é a raiva potencializada. Então se torna uma pessoa irritadiça. O excesso de ira recalcada que vai ficando lá guardado, vai para o temperamento. E aquela pessoa se torna uma pessoa irritadiça, pavio curto, tolerância zero. Algumas nem pavio mais tem. Aí grita com o filho, aí grita com o marido, só se controla no trabalho, mas também é aquela pessoa de difícil relacionamento. Mas se controla no trabalho porque tem ameaça de demissão.
e sabe que lá tem que desempenhar um papel profissional, mas não tem disponibilidade interna no seu coração para se relacionar em harmonia com as pessoas e em se colocar debaixo de uma autoridade na vida profissional. Então são pessoas muito difíceis. É a dor do passado que volta. Então dor no presente é nomeada como mágoa, dor do passado retorna como raiva. Qual será a dor do futuro? Vive o hoje numa agitação extrema interna, aquela agitação interna, tentando se proteger de sofrer amanhã a dor que já conhece de ontem. Isso se chama ansiedade. Há pessoas tão ansiosas que a ansiedade já está localizada no corpo, fica o tempo inteiro balançando a mão, balançando a perna, o tempo inteiro está ali naquela agitação, sempre pensando que pode ser ferida, sempre pensando que alguma coisa vai dar errado, sempre esperando que dê errado. Quando tudo vai bem, ela para e pensa, não, alguma coisa errada vai acontecer, não é possível, está tudo muito certo. Está sempre esperando uma coisa errada. Então vive no mundo da ansiedade. Mas quais são as raízes dessa angústia? É importante nós olharmos na palavra de Deus, na perspectiva do plano espiritual de Deus, onde tudo começou. Irmãos, quando Deus criou o universo, Ele criou anjos para serem ministradores a serviço dEle. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de leis. Ele tem em si mesmo a lei, Ele é a fonte da lei. Então tudo que Ele cria tem uma organização perfeita, tem hierarquia. Então Ele criou os anjos para estarem a serviço dEle. Um anjo olhou para o trono de Deus e disse, eu me assentarei no trono de Deus. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu estarei para sempre no trono de Deus. Quem foi que fez isso? Falem alto. Lúcifer. Lúcifer, ele era um anjo. Qual o significado de Lúcifer? Do nome dele? Anjo de luz. Naquele momento, o coração dele se encheu de alguns sentimentos que tomam o coração do ser humano todas as vezes que ele resiste à autoridade de Deus. Vamos lá, junto. Quais foram os sentimentos que entraram no coração de Lúcifer? Orgulho, soberba, inveja, autossuficiência. Será que a gente conhece esses sentimentos? Alguma vez na nossa vida, esse sentimento já tomou o nosso coração? E foram esses sentimentos. Ezequiel 28 diz, você estava no Éden, no jardim de Deus, você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. A criatura se rebelou contra o Criador. E quando ele se rebelou, ele inaugurou o caminho da rebelião. Como 1 Samuel 15, 23 diz, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então ele inaugurou a rebelião e a feitiçaria. A partir daquele momento estava instalado no mundo um reino de trevas, um reino de escuridão. Por quê? Porque ele era Lúcifer antes de luz, se transformou em Satanás, príncipe das trevas, perdeu a identidade. E a estratégia dele não mudou. Assim como ele perdeu a identidade, ele quer que eu e você também percamos. Foi nessa estratégia que ele foi para Eva. Ele chegou lá um dia, no capítulo 3 de Gênesis. Ele chega e ele usa a mesma estratégia. Você vai ficar semelhante a Deus. E diz a palavra de Deus que naquele momento, quando ele ali tentou estabelecer uma amizade com Eva, que ele vai na contramão da autoridade, e que Eva aceita a sua oferta. Quando Deus chega
naquele dia no jardim, na viração do dia, quando o dia se fazia noite, que Deus vinha dar o calor da sua presença, Deus não encontrou o homem e a mulher no lugar do encontro, no ponto do encontro, e a voz de Deus ecoou pelo jardim: Adão, onde estás? Observe que Deus não falou Adão e Eva. Deus fala: Adão, onde estás? Porque Adão representava ali naquele momento a autoridade. Deus tinha dado a ele a autoridade de gerenciar a criação, o jardim, e ele tinha aquela autoridade delegada por Deus, porque um homem não fala em nome próprio, ele recebe a autoridade delegada por Deus. Da mesma forma que uma mulher não fala em nome próprio, ela fala em nome de um homem. Nós vamos entender um pouco sobre isso. E naquele momento, a voz de Deus ecoou, homem e mulher chegaram diante de Deus, estavam escondidos. E quando Deus perguntou, onde vocês estavam, por que se esconderam? Ali naquele momento se apresentam dois sentimentos que tomam todo o coração de todo ser humano que perde o lugar do encontro: medo e vergonha. Aliás, queridos, Satanás tira todo o medo para a pessoa pecar, e depois ele devolve todo o medo e toda a vergonha potencializados para a pessoa não confessar, para se tornar refém dele, para viver num cativeiro de culpa, de angústias. E foi isso que ele fez. E naquele momento começa um discurso de Deus para os personagens daquele cenário de desencontros, que é um discurso muito interessante, porque eles sempre estiveram nus e não se envergonhavam, diz o capítulo 2. Mas quando eles desobedeceram, eles perderam a cobertura que havia na alma deles. Descobrir, tirar a cobertura do que Deus cobriu, fez Adão e Eva fugitivos errantes da presença e da lei de Deus. E Deus fala naquele momento. Deus olha para a serpente ali, tipificada, Satanás, e Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E o versículo complementa: este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Por que não falou entre ti, a mulher e o homem? Por que não incluiu Adão naquela fala? Para compreendermos isso, é preciso entender a segunda parte do versículo. Quando Deus estava falando entre a tua descendência e o seu descendente, estava se referindo a quem? Alto, gente. Jesus, aquele que viria do ventre de uma mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Então, para entender esse texto, também é preciso ir em Efésios 5, quando o texto começa falando para as mulheres: mulheres, sede submissas ao seu marido como ao Senhor. Eu não entendi esse versículo durante muitos anos. Eu ficava pensando por que Deus começa esse texto falando primeiro para as mulheres. Na minha compreensão, ele tinha que falar primeiro para os homens. Até porque eu fiz consultoria empresarial durante muitos anos, e todas as vezes que eu ia a uma empresa, eu ia a quem detinha o poder de autoridade, a capacidade da decisão, para me dar as informações necessárias para o meu trabalho. Então eu achava que Deus tinha que ter falado primeiro para o homem. Eu querendo compreender Deus nas minhas limitações humanas. Até que um dia Deus me fez caminhar por esse texto. E a palavra já estava lá para o homem desde o princípio de todas as coisas. E quando Deus falou: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, neste momento Deus estava definindo a razão da inimizade. Mulher, você gera.
Você é a provedora, a doadora da vida. Você carrega em seu ventre gerações. E para que as gerações sejam protegidas, é essencial que haja uma inimizade entre Satanás e a mulher. É a mulher quem gera. Deus aponta para a inimizade instituída, protegendo a mulher e o que ela iria abrigar em seu ventre, protegendo as gerações. E naquele momento nós vamos entender o que é esta inimizade e o que é esta amizade, que desde o princípio Satanás tentou instituir com a mulher, e ele não desistiu de trabalhar esta amizade. O mundo de hoje mostra isso. O movimento feminino mostra isso. Nessa independência em que muitas mulheres dizem: eu não preciso de homem. E eu me lembro de uma paciente que falou: eu não preciso de homem. O dia que eu quiser um filho, eu vou num banco, vou ser fertilizada e terei um filho para mim. Uma mulher não tem um filho para si mesma, ela tem um filho para um homem, para o seu marido, para o pai, para que a geração seguinte reconheça que há um lugar de autoridade sobre aquele filho. Se uma mulher se calar sobre a paternidade de um filho, este filho, se uma mulher não reconhecer a autoridade do seu marido, este filho já vai ficar numa errância da vida, buscando um sentido para a sua vida. E quando a mulher se cala, quando ela não reconhece a autoridade do seu marido, ela já está implantando no seu filho, desde o ventre, um lugar anulado e vazio de autoridade. Isso é trama diabólica. Quantos filhos que no ventre já tem uma mãe que não reconhece marido? A palavra de Deus nos diz em Tiago 4, versículo 4: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, a amizade com o sistema que impera no mundo hoje, dessa independência da figura masculina, desse menosprezo à autoridade masculina, é uma estratégia satânica. E quando uma mulher anda de braço dado com quem deveria ser o inimigo, ela está aceitando o sistema de um mundo decaído, rejeitando o que a palavra de Deus diz e praticando, muitas vezes sem saber, feitiçaria. Feitiçaria gospel. Verdade. No meio das nossas igrejas. Sabe o que isso significa? Rebelião. Quando há rebelião na família, quando há resistência ao reconhecimento desta autoridade, é estar de braço dado com o inimigo, dormindo com o inimigo. Sabe o que Jesus disse em João 15,14? Vós sois os meus amigos, se fazeis o que vos mando. Amizade com Deus implica obediência. Então nós só vamos compreender submissão quando nós entendermos o que é submissão. Como eu falei agora, submissão é um ato de fé. É um ato de fé em reconhecer que aquilo que Deus fala é o melhor para nós, é a verdade. Não tem como contestar, porque está ali um princípio. Princípio não adianta contestarmos. Contestando ou não, o princípio é princípio, vai se cumprir da forma que foi estabelecido. Lei é lei. Porque quando Deus norteou deixar com a honra. Está lá na lei, no meio da lei, Êxodo capítulo 20, Deus fala: e vós filhos, obedecei a vossos pais. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem sobre a terra. Então a honra funda o sucesso, ser bem sucedido na perspectiva de Deus. A desonra funda o fracasso.
Então, filhos que saíram de casa em desonra, perpetuam a desonra e a rebelião, e estabelece uma fundamentação no casamento com bases de feitiçaria, de ocultismo. Por isso que tem tanta gente brincando na igreja, gente. Eu tenho pensado que muitas vezes a igreja hoje tem se tornado um playground gospel, onde as pessoas brincam. Não dá mais tempo. Deus está convocando uma geração de mulheres que venham fazer diferença e que entendam esse princípio. E eu creio que essa é a geração do avivamento e da volta de Jesus. Vocês creem assim? Porque é tempo de nós entendermos que a próxima geração está sofrendo os efeitos de tudo que nós estamos trazendo dessa geração passada. E é preciso começar uma nova geração dentro dos princípios da palavra de Deus, fundamentada nos princípios da palavra de Deus. Porque quando nós entendemos o que Deus fala na sua palavra, não dá para fazer do amigo inimigo e do inimigo amigo, porque o que é roubado, o que é saqueado é a próxima geração, é o que nós carregamos no ventre, são os nossos filhos. E nós não geramos filhos para povoar o inferno, nós geramos filhos para povoar os céus. Satanás não pode botar a mão na nossa herança. Aleluia. 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 E quando Deus olha para a mulher, Ele diz: o teu desejo será para o teu marido, com dor terás filho. Duas falas que Deus faz para a mulher nos dois papéis essenciais, como mulher e como mãe. Com dor terás filhos. Toda mãe aqui sabe o que é isso. Sabe que basta colocar um filho no ventre que nunca mais será um processo indolor. A ciência atenua a dor do parto, já está aí, é fácil, rapidinho. Mas a dor da alma continua mesmo quando os nossos filhos estão adultos, casados, estamos orando, chorando por eles, pedindo a Deus por eles, para que eles cresçam, para que eles vivam, que eles estruturem famílias dentro dos princípios de Deus. Agora, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. O que é que isso significa? Reconhecimento da posição. Reconhecimento, o teu desejo, a direção do teu olhar. Quando o desejo da mulher vai para outras áreas, para outras vias, o efeito vem. E como vem todo trazendo consequências no corpo, na alma, no espírito, porque nós estamos vivendo nesse mundo que a mulher já está tão acostumada a tantas atividades, nesse ciclo vicioso, que cabe sempre um pouco mais de serviço na vida de uma mulher já ocupada, e cada vez vai diminuindo o tempo, e nessa roda viva as angústias vêm, os sinais vêm no corpo, e a mulher muitas vezes destina o olhar de reconhecimento para esse papel profissional, e quando o desejo da mulher se desvia para o trabalho, o que acontece? Ela tenta tamponar suas angústias e outras coisas vão acontecer. Como é que se tampona vazios afetivos? Com compras. Quantas mulheres compulsivas, comprando sem limite, qualquer tipo de compulsão, porque a compulsão é um padrão repetitivo que se coloca no lugar dos vazios afetivos, dos afetos que foram perdidos no passado. Isso é compulsão. Não resolve. É uma satisfação momentânea. E começa de novo. E existe um novo ritual. Ritual de compras, ritual de sexo, ritual de limpeza. Eu me lembro de uma mulher que o marido me procurou no consultório. Ela estava tomando banho mais de 10 vezes por dia. Já jogava cloro no banheiro, tomava banho com sabão em pó. Já estava com a pele ferida. E esse marido apavorado disse: eu não sei como ajudar a minha mulher. E eu pensei comigo: que sujeira é essa que há na alma, que essa mulher precisa tanto se lavar, e que a água e o sabão não tiram a sujeira da alma, porque a sujeira da alma só diante do Senhor, só Deus pode tirar. Não é por acaso que Tiago diz no capítulo 4: e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Tira os entulhos do coração.
Na realidade, lá no passado não tinha essa nomenclatura transtorno bipolar tão conhecida hoje, né? Mas se tivesse, seria assim o versículo: e vós que tem transtorno bipolar, limpai o coração. Isto é, estou brincando com a palavra, mas isto é essa alternância de humor. Uma hora está tudo bem, está lá eufórico, está feliz da vida, na outra hora está lá prostrado, deprimido. Queridos, a depressão, ela diz, quantas mulheres têm depressão pós-parto, quantas estão vivendo depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o mal que mais vai matar na próxima década, perdendo apenas para as cardiopatias e para o câncer, que tem crescido assustadoramente. E é interessante olhar, porque muitas vezes o câncer atinge exatamente os órgãos da feminilidade, mama, ovário, útero, e os órgãos da fertilidade, exatamente na condição feminina. O que isso está dizendo? Que linguagem há por detrás desses sintomas? Porque quando as angústias não são transformadas em palavras, quando não são tratadas, o sintoma fala daquilo que a linguagem não deu conta. O Senhor fala: se confessares, se falares, se pronunciares, sereis curado. É preciso dizer da dor, é preciso falar da dor, é preciso entender essa dor, porque Deus não invade a nossa privacidade. E quantos estão desviando esse olhar para tantas outras coisas, e além das compulsões vem a ditadura da beleza, essa lei perversa, dura, tirânica, onde a mulher tem que ser um padrão de beleza muitas vezes inalcançável, nesse ideal de corpo. Aí entra os transtornos alimentares, bulimia, anorexia e tantos outros que não temos tempo de aprofundar. E aí a dor toma conta. A farmacologia está aí vendendo tubos de remédios, ganhando tubos de dinheiro, ganhando com quantidade excessiva de medicação para tratar das dores da alma, das depressões. Depressão nada mais é do que uma demissão subjetiva de si mesmo, se demitindo da vida, porque tem alguma questão lá dentro que não deu conta de lidar. Por trás de toda depressão tem, muitas vezes, imperceptível, uma quantidade de ira recalcada, raiva não tratada, que não é dirigida ao outro, que é redirecionada para si mesmo. E quantas mulheres doentes, mas além de destinar o seu desejo para o trabalho, muitas estão destinando para um filho, tendo um filho para si mesmo. Queridos, quando a mulher está grávida, quando ela está aqui, a gente tem umas grávidas aqui, tem a Mariana, tem a cunhada dela, você olha para aquela barriga, só existe mãe e bebê, não é? Aliás, barriga de grávida é de domínio público. Ninguém ia botar a mão na minha barriga, mas na barriga da grávida todo mundo chega e fala: que lindo, já sabe o que é, quando vai nascer, porque é algo sublime. Você olha para a mulher grávida, onde está o marido? Ele está do lado de fora. Aquela relação simbiótica, um corpo dentro de outro corpo, um coração pulsando no pulsar de outro coração, um cordão unindo um ser a outro ser. E ali naquele momento, mãe e bebê, passa os 9 meses. Como é que o pai vai entrar? Vai ser inscrito na mente dessa criança pela via do olhar da mãe, da direção do desejo da mãe, naquele homem que ela reconhece. É como se ela dissesse para aquela criança: este é teu pai, a autoridade aqui em casa, o homem que Deus colocou sobre as nossas vidas. Ela faz uma apresentação simbólica desse pai para este filho. Mas o bebê nasce, vai para o peito. Aí você olha a mulher amamentando, parece que não existe mais lugar para ninguém, né? Por quê? Porque o peito reconstitui o útero perdido. E aí onde está o homem? Babando, né? Não é por acaso que Abraão deu uma festa quando Isaac foi desmamado. Gênesis 21, versículo 8. Mas esse homem tem que retomar o seu lugar. E uma mulher tem que voltar a olhar para o seu marido, porque antes dela ser mãe para um filho, ela é mulher para um homem. Esse é o seu lugar. Portanto, o lugar de filho não é na cama dos pais.
O maior investimento que um casal faz para seu filho, para construção da estrutura psíquica, é o filho ter o seu lugar, o seu quarto, ter segurança, ter pais que vão à cama dele, que ora com ele, que abençoa, que levanta de noite e vai lá, que leva de volta para o quarto, dá trabalho, mas eles vão se acostumando, porque quando um filho vai para a cama dos pais, além de tantas outras questões da privacidade dos pais, um dia esse filho fica ali, cresce, e aí não cabe mais 3 na cama. Imagina quem sobra, né? Então, portanto, vamos entender, para já concluirmos, o que a palavra de Deus diz. Quando nós não entendemos submissão, nós entramos no campo da rebelião. Está claro isso? Claro, eu acho que esse congresso tem como essência, nesse texto de Tito, trazer exatamente isso. Ensinar as mulheres a amarem seus maridos, a formarem seus filhos para a vida. Então uma mulher tem este filho para este homem. Quando ela não entende isso, que ainda está prisioneira das questões do passado, a segunda parte de 1 Samuel 15, 23 diz: a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Sabe o que nós fazemos com as falhas da paternidade? Muitos entram no campo da vitimização e ficam culpando os pais por todos os problemas que a pessoa vive no presente. Culpando: porque meu pai fez isso, por isso que eu sou assim. Porque a minha mãe me abandonou, por isso que eu estou assim. E quando cresce diz: eu nunca vou repetir esse modelo, eu não quero ser igual, não quero tratar meus filhos como minha mãe me tratava, não quero. Aí sabe o que acontece? A idolatria faz com que abra um oratório no coração, onde fica ali reverenciando as falhas da paternidade, se curvando aquelas falhas, apontando aquelas falhas. Só que a palavra de Deus lá no passado era os balins, né? Simbolicamente é o que nós fazemos. Só que Salmo 115 diz que os ídolos têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pés, mas não andam. Versículo 8: tornem-se semelhantes a eles todos os que tais coisas praticam. Aquilo que mais abominou na vida dos pais, repete. Se atrai por pessoas igual. Olha ali, algo lhe é familiar naquela atração, e escolhe pessoas que vão perpetuar as feridas que teve na família de origem, e repete os modelos familiares. Repetição. Se a gente pegar as gerações, nós vamos ver essas repetições. Por quê? Tem olhos, mas não veem. Provérbios 30, versículo 17 diz: os olhos de quem menospreza o pai, não bendiz a sua mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Isto é, perde a capacidade de ver a beleza da vida, perde a capacidade de tomar escolhas, fazer escolhas sábias, fica prisioneiro das dores. Tem ouvido, mas não ouve, ouve as mensagens, vem para a igreja, ouve tudo, mas não consegue entender, compreender, descer o coração e tornar isso prática de vida. Tem boca, mas não fala, não elabora sua dor, não busca ajuda, não diz para o outro que está sentindo, não vai botar isso aos pés da cruz de Cristo, não chega diante do Senhor e fala de tudo aquilo que está no coração. Tem pés, mas não anda, a vida fica paralisada, ganha e perde, não avança, repetindo aqueles modelos. Por quê? Porque não tratou na área do perdão. Queridos, é tempo de cancelar a dívida, passar a régua. Deixa com os pais o que é deles. É preciso chorar o que tem que chorar, sofrer o que tem que sofrer, mas liberar a geração passada para olhar para a geração futura e não repetir modelos. Em nome de Jesus, porque é isso que Deus tem para nós. Quando nós saímos em desonra, nós repetimos modelos, e Deus nos convoca como mulheres para devolver a honra aos pais, devolver a honra a maridos, de poder chegar para o marido e falar: devolva a honra que eu te tirei. E o que é pior, eu te tirei também com os nossos filhos.
Quantas vezes uma mulher fala mal do pai diante do filho? Como aquele filho que precisa se identificar com o pai vai se identificar com alguém que é tão menosprezado pela mãe? Quando uma mulher toma um filho para si mesma, ela gruda nesse filho, e muito feminino é sinal de pouco masculino. Nós vivemos num mundo feminilizado. Está todo mundo assustado com a quantidade de homossexualismo. Mas qual é o nosso papel? Esses meninos saem de dentro das nossas casas, são os nossos filhos, que muitas vezes nós não estamos apresentando o pai, fortalecendo a imagem do pai, para que eles desejem se identificar com essa figura masculina que precisa ser forte. Portanto, qual é a sua necessidade nesta manhã? O que você precisa consertar? O que você precisa apresentar diante de Deus? Qual é a honra que você precisa devolver? Que ferida da alma você precisa? O que você tem que Deus trouxe à sua mente? Eu me lembro que um dia eu estava falando no encontro de casais, uma mulher chorava muito. No final ela veio me dizer: olha, Ilma, Deus me mostrou aqui enquanto você estava falando o problema que eu tenho. Ela era casada, engravidava e perdia o bebê. Ela disse: eu não consigo segurar o bebê. Mas na hora que você estava falando, Deus trouxe uma cena da infância. Ela era filha do meio de um casal, que depois dela nasceu um menino, e a mãe morreu no parto. E depois que a mãe morreu, o pai ficou com 3 crianças, e ele se casa com uma moça solteira da igreja. E ela disse: ela era muito boa, mas não era nossa mãe, não tinha aquele amor da mãe. E ela sofreu muita solidão com isso. E a coisa piorou um pouco depois que a moça teve um bebê. Naquele momento, a irmã foi ajudar nos trabalhos domésticos. Ela tinha 5 anos nessa época, e ela ajudava como uma babá. Andava no carrinho do bebê para levar para tomar sol. Uma tarde, ela estava caminhando com o bebê, passeando com o carrinho. Morava no interior, numa casa alta, tinha uma descida embaixo, um campinho de futebol. Quando seu irmão chegou da escola, estava brincando com os colegas, e ele chamou ela para descer e brincar. Ela botou a pedra na roda do carrinho e foi brincar. Quando ela olhou para cima, a pedra estava se mexendo. Desesperada, ela subiu correndo e foi tentar segurar o carrinho. Não conseguiu, o carrinho desceu e bateu lá embaixo, e a criança voou. Quando a criança voou, todo mundo gritando, os vizinhos vieram, pegaram a criança. Estava de uns 4, 5 meses, eu acho que até 6. E aí a criança estava com escoriações, e socorreram, e aí a madrasta foi batendo. Aí à noite era grupo familiar na casa deles. O pai chegou do trabalho, teve o grupo. Quando o grupo terminou, as crianças já no quarto, de roupa trocada para dormir, ele falou: vem cá que eu quero ter uma conversa com vocês, vamos entrar no carro, não preciso trocar de roupa. Levou eles para uma estrada no interior, noite escura. Entrou num caminhozinho da estrada e falou: eu vou cortar 5 varas, e eu vou bater em vocês com essas 5 varas. Quando elas quebrarem, eu paro. Quando a 3ª vara quebrou, ele parou de bater. E aí ele falou assim: agora vocês vão sozinhos para casa a pé. Pegou o carro e deixou os 3 no meio da mata. Ela chorando, me contando, e eu chorando junto com ela. Ela dizia: o que doía não era a dor das varadas na perna, mas era o desamparo, a solidão. Nós demos as mãos e fomos chorando no meio da mata. E ela disse que não sabia precisar quanto tempo. Logo depois o pai voltou e falou: é para vocês nunca mais esquecerem disso, para vocês aprenderem a obedecer. Simplesmente apagou da mente dela. E ela chorando olhou para mim e falou assim: mas eu só era uma criança, eu tinha apenas 5 anos e eu não consegui segurar o bebê. E quando ela disse essa frase, eu olhei, segurei nas mãos dela e falei, repeti a frase: você era apenas uma criança, você só tinha 5 anos e você não conseguiu segurar aquele bebê, mas o seu bebê você vai segurar em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Orientei para ela ir lá conversar com o pai. Antes escrever uma carta, ler para o pastor orar com ela, para depois ela ir ao pai. E alguns dias depois ela me ligou
porque ela engravidou no encontro de casais e já tem o seu filho nos seus braços e restaurou com o pai, porque Deus é aquele que cura. Qual é a cura que você precisa nesta manhã? O Deus da cura está aqui, em nome de Jesus. O demais dos assuntos, aprofundamento, tem no livro, gente. Não dá tempo, o assunto é muito vasto, mas eu espero que vocês leiam, pratiquem e recebam tudo isso que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Amém.